Bem-vindos a este vídeo dedicado à fisioterapia obstétrica. Hoje vamos explorar como essa área especializada auxilia as mulheres durante a gravidez e o pós-parto, proporcionando conforto e segurança. Veremos como a fisioterapia pode ser realizada independente da escolha do parto. Vamos também destacar a importância da família no apoio à mulher nessa fase. Preparem-se para descobrir os benefícios e as técnicas que envolvem essa área. Vamos começar? A fisioterapia obstétrica é uma especialidade relativamente recente reconhecida pelo CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Surgiu como resposta à necessidade de oferecer cuidados específicos às gestantes, preparando-as para uma gestação e pós-parto saudável. Os profissionais de fisioterapia identificaram a importância de auxiliar as mulheres a enfrentar as mudanças físicas da gravidez, promovendo o conforto e a segurança necessária para essa etapa, por meio de técnicas terapêuticas e exercícios específicos. A fisioterapia obstétrica fortalece os músculos, alivia dores, melhora a postura e prepara as mulheres para o parto, independente da escolha entre cesárea ou parto natural. Além disso, a fisioterapia obstétrica também leva em consideração os aspectos emocionais e sociais envolvidos nessa fase especial da vida. Atualmente, a fisioterapia obstétrica desempenha um papel fundamental na saúde materna em diversos países, incluindo o Brasil. Sua atuação é reconhecida como uma prática essencial para proporcionar uma experiência positiva e segura durante a gestação e o pós-parto, para o bem-estar físico e emocional das mulheres nesse período tão significativo. A desigualdade na fisioterapia obstétrica refere-se às disparidades existentes no acesso e na qualidade dos cuidados de fisioterapia oferecidos às mulheres durante a gravidez, parto e pós-parto. Essa desigualdade pode se manifestar de várias formas. Uma das principais áreas de desigualdade é o acesso aos serviços de fisioterapia obstétrica. Em muitos lugares, principalmente em regiões de baixa renda, as mulheres podem ter dificuldades em encontrar serviços de fisioterapia especializados ou podem enfrentar longas listas de espera para receber atendimento. Isso pode limitar sua capacidade de obter os cuidados necessários para promover uma gravidez saudável e um parto seguro. Falando um pouco sobre a humanização na fisioterapia, ela se desenvolve pelo meio da valorização da mulher como protagonista do seu processo do pré-natal ao puerpério, respeitando suas escolhas, necessidades e desejos. Na fisioterapia obstétrica, a humanização se reflete em uma abordagem individualizada e centrada na mulher, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais e sociais. Os profissionais de fisioterapia estabelecem uma relação de confiança e respeito com as gestantes, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para elas. A família desempenha um papel fundamental na fisioterapia obstétrica, pois sua presença e apoio são essenciais para o bem-estar físico e emocional da mulher durante a gravidez, parto e pós-parto. A participação da família pode contribuir para uma experiência mais positiva e segura, promovendo uma melhor adesão aos cuidados fisioterapêuticos e um ambiente de apoio à gestante. Antes de iniciar o tratamento, o fisioterapeuta provavelmente realizará uma avaliação semelhante a uma avaliação ginecológica. Durante essa avaliação, o fisioterapeuta pode realizar toques e introduzir os dedos médio e indicador na vagina da gestante, para avaliar o grau de força dos músculos do assoalho pélvico. Essa avaliação é importante para determinar o programa de fortalecimento adequado, levando em consideração o tempo de sustentação da contração muscular. A fisioterapia obstétrica oferece uma variedade de tratamentos e técnicas terapêuticas, projetadas para promover o bem-estar físico e emocional das mulheres. Alguns dos problemas tratados ou prevenidos incluem incontinência urinário-fecal, constipação, dor durante a relação sexual, ardência durante a penetração, dor pélvica crônica, aumento ou diminuição da frequência miccional, prolapsos vaginais, dificuldade para urinar, anismo e cuidados durante a gravidez e pós-parto. Esses tratamentos são individualizados e adaptados às necessidades específicas de cada gestante. Bom, quanto à primeira pergunta, que vocês me fizeram, como eu vou lidar
com questões de imprudência ou negligência que possam vir por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Bom, graças a Deus eu nunca passei por uma situação dessa, né? Mas com certeza eu acho que eu denunciaria sim, né? Eu acho que o paciente ele tem que ser visto como um todo, ele tem que ser visto de forma realmente humanizada, com cuidado, né? Não é só mais um paciente, né? Então é o que eu sempre falo, o paciente ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, a filha de alguém. Então esse cuidado, né? Essa atenção à saúde, independente de ser gestante ou não, é cuidado com a pessoa, com quem você está realmente ali tentando tratar, né, tentando dar o maior conforto. Então, por minha parte, eu nunca passei por isso, mas sem dúvida eu denunciaria um caso desses, né? Respondendo a segunda pergunta de vocês, né, como lidar com casos de tratamento no trato urinário por motivo de abuso sexual. Então, assim, na verdade, né, algumas pacientes que sofreram abuso sexual, a gente já teve casos aqui no consultório, mas não por dificuldade ou alguma alteração no trato urinário, né? E sim por questões, às vezes, de fechamento do canal vaginal, né? Que é o vaginismo, aquela paciente que só em você pensar em fazer uma avaliação física dela, né? De forma intracavitária, ou essa paciente ela vai fazer um preventivo, ela tem uma contração involuntária desses músculos ao redor da vagina e fecha totalmente nessa perna. Então, assim, eu acho que é um paciente que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa avaliação física no início, tá? A gente, quando pega alguns pacientes aqui, a gente primeiro conversa muito, faz uma avaliação, essa anamnese. Às vezes a gente não faz a avaliação física no mesmo dia, porque a paciente, ela tem que, além de ter empatia, né? Ela tem que pegar confiança em você. Então, às vezes vai ser na segunda, na terceira, vai ser no momento que essa paciente realmente ela se sentir mais à vontade para a gente estar fazendo essa avaliação física. Mas normalmente esses pacientes, né, com questões de abuso sexual, eu sempre encaminho para um profissional da psicologia, né? A gente precisa desse apoio, precisa de uma equipe multidisciplinar para estar ajudando e trabalhando algumas questões que não é do cunho do fisioterapeuta. Bom, a terceira pergunta, né? Em caso das pacientes que não possuem recursos, né? Mas é necessário a fisioterapia, como que eu presto essa assistência, né? Então, eu tenho dois tipos de público, né? Eu atendo no SUS, que lá a gente tem uma agenda que é pelo sistema de regulação, então as pacientes de oncologia, elas entram nessa agenda e são encaminhadas para a gente poder estar fazendo a avaliação. E alguns pacientes aqui no privado, né? Eu já tive alguns casos e tenho ainda alguns pacientes que às vezes não conseguem realmente pagar a consulta, né? Mas precisa muito. A gente faz o que a gente chama de consulta solidária, né? Então, às vezes a paciente, ela paga metade da consulta, às vezes a gente avalia e cobra um preço menor, né? Às vezes a gente espaça mais as consultas e aí orienta a paciente a fazer em casa. A gente, às vezes, compra algum recurso que ela pode estar utilizando em casa para estar fazendo alguns exercícios, né? Principalmente essa parte da pelve, a gente às vezes precisa, né, de alguns recursos para estar usando em casa. Então, eu trabalho dessa forma, né? Eu sempre oriento, eu acho que quando dá pra gente fazer algo solidário é viável, né? E a gente está ajudando, né? De alguma forma, a gente está disseminando informação. Então, essa é uma postura que eu tenho. Claro que eu não obrigo ninguém a fazer isso, mas eu acho que a gente está aqui não só para tratar, né? A gente tem que cuidar também um dos outros. Bom, a quarta pergunta de vocês é: quando as gestantes ficam inseguras com o tratamento, como você faz para que elas compreendam e se sintam seguras e confortáveis com o tratamento proposto? Então, é muito comum elas chegarem aqui com muitas dúvidas, né? Até porque a fisioterapia obstétrica ainda é nova, né? Tem muita gente trabalhando com isso, mas ainda é nova. Então, assim, algumas gestantes realmente ficam com medo, acham que a fisioterapia obstétrica a paciente pode entrar em trabalho de parto, né, que a gente vai colocar alguma coisa dentro do canal vaginal, e não é isso, né? Eu falo para elas que a gente, na verdade, vai trabalhar esse corpo como um todo, né? Vai trabalhar a questão postural, vai trabalhar a questão respiratória, né? Claro, se essa paciente, às vezes, ela já tem uma incontinência urinária, né? Às vezes já tinha até mesmo antes da gestação, a gente vai dar mais ênfase em alguns exercícios específicos para esse assoalho pélvico, mas a gente vai trabalhar muito a parte respiratória. Normalmente também eu convido, né, o marido, né, o namorado a vir na consulta, né, ou até mesmo nas consultas para a gente estar tratando e estar orientando, porque é ele que vai estar durante a sala de parto, né, então ele pode ajudar essa esposa dele, né, durante o trabalho de parto, né, não só segurar a mão, mas às vezes
a parte respiratória, às vezes alguma orientação. Então, eu acho que isso é uma conquista, é aos poucos, né? Quando a paciente realmente ela não se sente nem um pouco segura, né? Eu procuro sempre entrar em contato também com o obstetra, né? Para dar um feedback. Mas a maioria normalmente fica bem, né? Depois da primeira consulta, a gente tira todas as dúvidas, né? Vão ter dúvidas, eu acho que durante todo o período gestacional, porque a gestante, ela realmente ela tem essa característica, né? Da insegurança, né? Medo de machucar o bebê. E eu acho que o mais importante é a gente passar essa segurança para ela, né? E fazer os exercícios conjuntamente, orientar a fazer em casa, né? Então, elas depois de um período, a maioria tem essa confiança e, inclusive, é importante, assim, eu não faço sala de parto, mas a gente tem pacientes aqui que gostariam que eu fizesse, né? Que se sentem exatamente seguras nisso. E isso é muito importante para a fisioterapia. E respondendo a última pergunta, né? Para você, o que é o tratamento humanizado? Como você insere esse tratamento no seu dia a dia com seus pacientes? Então, para mim, o tratamento humanizado, né, é a gente olhar o paciente como uma pessoa, né? Ele não é só, não olhar só o sintoma que ele está trazendo, né? É olhar ele como um todo, né? Você criar realmente esse vínculo, essa empatia, né? Esse cuidado, né? O que eu falo, muitas vezes o paciente, ele chega às vezes no consultório, né, no ambulatório, ele quer conversar, né? Ele quer alguém para estar ouvindo. Então, às vezes a gente não vai conseguir nem fazer a terapia. Mas às vezes a terapia é o ouvir,